Isaías de número 53, a partir do versículo de número 4. Todos que acharam, digam amém. O texto que diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores o levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo. Foi Ele ferido, designaram-lhe a sepultura como os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der Ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em seus dias. Em suas mãos Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Feche os seus olhos, querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Te adoramos, Senhor, nessa noite. Te adoramos. Tu és tudo que temos, Tu és tudo que somos. E nesta noite, Pai, estamos aqui para fazermos menção da Tua palavra. A Tua palavra que por si só é digna de toda aceitação. Há uma expectativa no nosso coração, Senhor, de uma resposta dos céus. A terra tem vivido dias de aflições, querido, Senhor. A terra tem vivido dias de aflições, Pai querido. E tudo que nós queremos nesta noite é sairmos daqui com uma palavra que renove os nossos corações, que fortaleça cada vez mais a nossa fé. Então direcione, Senhor, ao nosso coração aquilo que flui do Teu nessa noite, e que sejamos movidos e impactados pelo poder da Tua palavra. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, o texto que nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido. É um texto que todas as vezes que eu leio impacta o meu coração, porque Isaías teve uma oportunidade extraordinária. Isaías é conhecido como profeta messiânico, porque foi um dos profetas que mais anunciaram acerca de como seria a vinda do Messias, como o Messias se revelaria.
E uma das coisas que Isaías também revela àquela nação e aos nossos corações é como seria a morte, a entrega de Cristo por cada um de nós. No capítulo de número 53, Isaías relata o que nós acabamos de ler, uma verdade plena acerca do que Cristo fez por cada um de nós, querido. E estar aqui hoje, nessa noite, e não ministrarmos e não falarmos da parte de Deus algo com essa temática sobre o que Cristo fez por cada um de nós, seria algo muito ingênuo da nossa parte. E iniciando pelo Antigo Testamento, a palavra do Senhor vai nos trazer diversas simbologias. A palavra do Senhor já vinha de forma simbólica, anunciando a vinda do Messias, a sua entrega. E um dos maiores exemplos disso é a primeira vez que a Páscoa ela é mencionada na Bíblia. A primeira vez que a Páscoa ela se é mostrada de forma plena a cada um de nós. No livro do Êxodo, no capítulo de número 12, se nós analisarmos a história, já vai começar a mencionar para cada um de nós uma simbologia profética acerca daquilo que o Messias faria por cada um de nós. Nós sabemos e conhecemos um pouco da história, querido. Após 9 pragas já serem estabelecidas sobre o Egito, e o coração de Faraó ainda endurecido para liberar aquele povo, Deus havia feito uma promessa. Aquele povo estava sendo feito cativo no Egito, mas no capítulo de número 2, quando aquele povo clama ao Senhor, Deus ouve a oração daquele povo e decide liberar aquele povo para agora sim viver a promessa a qual Deus havia feito para Abraão, que era a Canaã, tão esperada, uma terra que Deus havia prometido dar à descendência de Abraão. E em meio a todo o posicionamento positivo que Abraão teve no seu tempo, em meio à resposta positiva que a descendência de Abraão veio dando ao Senhor, nós vamos ver Abraão estabelecendo uma aliança, Isaac estabelecendo uma aliança, Jacó, a descendência de Abraão se posicionando de forma positiva. Certa feita, a nação de Israel, ou melhor, o povo hebreu, sendo feito cativo na terra do Egito, agora sendo oprimido pelo faraó que reinava naquela cidade. Aqueles homens aflitos clamam ao Senhor, e Deus decide trazer a libertação para aquele povo daquele lugar. Então vieram as 9 pragas, nós conhecemos bem a história. Tudo aquilo veio acontecendo de tempo em tempo, e o coração de Faraó ainda endurecido. Mas chega um tempo, e está lá no livro do Êxodo, no capítulo de número 12, onde Deus agora dá uma ordem para aquele povo. Deus agora dá uma ordem para que eles cumprissem da forma que Deus havia ordenado, porque estava chegando o tempo daquele povo ser liberto do Egito. Então Deus dá uma ordem. Eles deveriam pegar um cordeiro de 1 ano de idade, que fosse macho, sabe? E fazer toda uma preparação com aquele cordeiro. Eles iriam se alimentar de uma parte do sangue daquele cordeiro, eles iriam aspergir nas portas, porque o anjo da morte iria passar, e as portas das casas que não estivessem marcadas com aquele sangue, o anjo da morte iria vir e saquear a vida de todos os primogênitos. E não era só dos homens, era também dos animais. Essa foi uma ordem dada por Deus. Eles deveriam preparar aquele cordeiro, sabe? Eles deveriam se alimentar, e Deus dá toda uma ordem detalhada. Eles precisavam assar aquele cordeiro, os reis, o que sobrasse daquele cordeiro eles iriam, sabe, queimar, para que não sobrasse nada. O cordeiro não poderia ser cozido, teria que ser assado, e o sangue teria essa serventia. E quando o anjo da morte passasse sobre aquele lugar, as casas que estivessem com a marca do sangue, ele iria passar por cima. E daí veio a palavra Páscoa, que do hebraico quer dizer pesar.
que quer dizer passar acima do ponto, ou passar por cima, ou poupar. É isso que quer dizer a palavra Páscoa no hebraico. Então, foi daí que nós passamos a entender o ponto de partida do significado da Páscoa. E, de fato, essa foi a cultura, foi o que a cultura judaica veio trazendo de tempo em tempo, querido. Mas se nós analisarmos tudo aquilo que foi feito lá no passado, já vinha demonstrando uma simbologia daquilo que aconteceria. Um cordeiro sem defeitos, sem máculas. E o seu sangue seria derramado para que a morte não alcançasse as famílias ou as casas que tivessem a marca daquele sangue. Tudo uma simbologia profética, queridos. Uma simbologia profética acerca daquilo que Cristo iria fazer por cada um de nós. E o que eu acho interessante, queridos, na palavra de Deus é que Deus, ele sempre vai agir em nosso favor em prol de uma missão ou de uma promessa que ele liberou sobre alguém, ou que ele liberou sobre a terra. Naquele tempo, o povo foi liberto porque Deus havia feito uma promessa que eles desfrutariam da terra de Canaã. Então chegou-se o tempo, depois de 400 anos, que Deus ouve a oração daquele povo e decide agora levantar Moisés como líder daquele povo, para que aquele povo pudesse alcançar a terra de Canaã. Um povo levantado, um povo agora sendo liberto para conquistar tudo aquilo que Deus havia prometido. E é essa a verdade. É por isso que nós começamos dizendo que Deus nunca perdeu o controle. Deus nunca vai perder o controle. Talvez quando aquela nação estava lá, há 400 anos já sendo feito cativos, já não havia talvez mais expectativa, mas um dia eles decidiram clamar. E Deus enviou uma resposta de libertação. E nos nossos dias, queridos, o que nós desfrutamos hoje é essa verdade, mas é uma verdade ainda mais forte, ainda mais intensa, querido. Porque esse modelo de sacrifício, ele era consequentemente feito uma vez ao ano. Se nós analisarmos e formos estudar a questão de como era feito a expiação através dos sacerdotes, nós vamos ver que toda vez no ano, os sacerdotes precisavam apresentar ao Senhor o sacrifício do povo para que os seus pecados fossem encobertos e a ira de Deus não se levantasse contra a nação de Israel. Então, Deus analisando tudo aquilo, eu fico pensando, sabe, de tempo em tempo aquilo precisava ser feito. Então acontecia, o povo voltava a pecar e uma vez ao ano precisava-se o sumo sacerdote apresentar ao Senhor todos os sacrifícios que aquele povo trazia para que fosse encoberto os seus pecados, para que fosse perdoado os seus pecados. Esse era o ritual que acontecia, era isso que acontecia comumente, até o dia em que o Messias, anunciado, profetizado por diversos profetas, se manifestou, querido. Quando Deus levanta um líder e traz esse decreto sobre o Egito, a alegria do coração daquele povo se acendeu, porque era uma resposta de libertação. Eu fico imaginando a expectativa daquele povo. E hoje existe até um corinho, que diz: caminhando eu vou para Canaã. Glórias a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Porque é tão bom, querido, quando nós recebemos uma promessa de Deus e Ele, decide no tempo certo, no tempo oportuno, liberar sobre a nossa vida aquilo que nós temos para viver. É tão lindo, mas o que Cristo fez é algo que vai muito mais além do que essa simbologia profética. Isso é apenas uma simbologia profética daquilo que iria acontecer. E de tempo em tempo, aquele sacrifício vinha se cumprindo, mas aquela nação sempre teve a expectativa
do Messias que viria para libertar o povo. A nação de Israel sempre teve uma expectativa acerca do Messias que iria se revelar para trazer de volta, sabe, a alegria no meio daquele povo. Pensa comigo, agora, depois de tudo isso acontecer, a nação de Israel sendo oprimida pelo Império Romano, e agora Jesus se manifesta. Agora Jesus começa a estabelecer aquilo que ele veio para cumprir sobre a terra, querido. E é uma verdade tão plena e tão linda que nós precisamos viver e entender, porque de tempo em tempo o sacrifício era entregue. Uma vez ao ano o sacrifício era entregue. Mas agora o que Jesus faria, o que Jesus estava vindo para fazer era algo redentor. Era algo que iria mudar a história da humanidade. Não era algo que aquela nação queria, mas era o que aquela nação precisava. Não era o que nós queríamos, mas era o que nós precisávamos. E o que me encanta em Jesus é que Ele nunca veio para responder a nossa perspectiva acerca daquilo que nós desejamos conquistar, mas Cristo, Ele sempre estabeleceu sobre a terra aquilo que nós precisávamos viver, para que quando estivéssemos com Ele na eternidade, estivéssemos plenos e de fato felizes, conforme a vontade e o desejo do seu coração. E talvez foi isso que nós perdemos durante o tempo. E talvez foi isso que foi perdido no nosso coração, assim como também se perdeu do coração da nação de Israel. Quando Cristo se manifesta e começa a revelar quem Ele era para a nação de Israel, aquele povo tinha expectativa de que se levantaria um rei que iria, libertar aquele povo da opressão do Império Romano. Mas Jesus não veio para libertar o povo desse modelo de opressão, mas Cristo veio para libertar o homem daquilo que estava tendenciado à sua eternidade, aonde o homem passaria a eternidade, em como o homem iria viver após o término da sua vida aqui na terra, querido. E agora aquele Cristo, aquele judeu de 33 anos, que dizia ser o rei de Israel, que começa a anunciar, dizendo que era o Filho de Deus. Agora aquele que dizia ser, aquele que viria para libertar o povo, ele está sendo crucificado, querido. Agora o Messias está sendo crucificado. Mas Cristo não veio para combater o Império Romano. Jesus não se manifestou, querido, para combater uma guerra física com o Império Romano, como a nação de Israel esperava. Talvez aquela nação tinha a expectativa de viver uma nova libertação, como viveu após no Egito. Mas Cristo veio para estabelecer algo que estava além da expectativa humana, querido. Cristo não veio para apenas lutar as nossas causas, mas Ele veio para nos libertar de uma eternidade de dor e de sofrimento. E é isso que nós estamos aqui, é por isso que nós estamos aqui nessa noite, querido. Porque fomos alcançados por aquilo que Cristo fez, querido. Porque fomos alcançados pelo seu sacrifício. Assim como no passado, um cordeiro foi entregue para que o povo fosse liberto da terra do Egito. Cristo agora se manifesta, querido, e se entrega na cruz do Calvário, para que o homem que estava tendenciado ao inferno, para que o homem que andava perdido e envolto em meio às suas transgressões, às suas iniquidades, fosse alcançado e liberto pela cruz,
pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Cristo se entregou na cruz do Calvário para que hoje, no século 21, querido, em meio a uma pandemia, onde as pessoas têm perdido a sua vida, querido, a nossa expectativa não estivesse presa apenas naquilo que esse vírus tem feito, mas para que a nossa expectativa estivesse totalmente fundamentada naquilo que Ele preparou para cada um de nós na eternidade. Porque quando Cristo anuncia que já não estaria mais junto com os seus, o pavor que toma o coração daqueles que o perseguiam foi muito grande, querido. O pavor que tomou o coração dos seus discípulos foi um pavor extraordinário. Mas é tão lindo, queridos. Assim como Deus um dia prometeu para Abraão que aquele povo desfrutaria de uma terra que mana leite e mel, Jesus senta com os seus discípulos à mesa e libera uma promessa, querido, mas não uma promessa de algo que eles desfrutariam de forma física ou visível aqui na terra. Jesus libera para eles uma promessa acerca da eternidade. Jesus revela para eles que o seu sacrifício não mudaria a sentença daquilo que eles poderiam viver aqui na terra, mas aquilo que eles viveriam acerca da eternidade. É por isso que quando eu olho para Paulo escrevendo as suas cartas, eu vejo um homem encantado acerca daquilo que nós viveremos após essa vida aqui na terra. E o que prende o nosso coração, o que traz pavor ao nosso coração nos dias de hoje, querido, é isso. É porque estamos vivendo um conceito e um modelo de vida aprisionado, onde acreditamos que tudo precisa dar certo na nossa vida aqui na terra para que Deus seja glorificado. Não é isso, querido. O que Cristo sempre desejou de cada um de nós é que levássemos uma vida de fé firmada nele, para que o sacrifício dele, manifestado na cruz do Calvário, surtisse efeito sobre as nossas vidas, e quando terminasse a nossa vida aqui nessa terra, nós tivéssemos uma expectativa alegre, feliz e firmada em Deus a respeito da eternidade. É por isso, queridos, que de todo o coração eu olho para tudo isso que está acontecendo nos dias de hoje, e a única coisa que eu peço ao Senhor é que Ele firme o nosso coração cada vez mais naquilo que Ele tem liberado sobre as nossas vidas. Esse tempo é um tempo onde Deus tem mostrado para nós que o nosso coração não pode ficar preso nas coisas desse mundo. Esse é o tempo onde Deus tem mostrado para cada um de nós que a nossa vida aqui é passageira, é como um vapor que esvairece. E precisamos entender a realidade da verdadeira Páscoa, querido. A verdade do Cordeiro Pascual que se entregou por cada um de nós, para que não vivêssemos uma vida, deslumbrante aqui nessa terra. Não, queridos. Muito pelo contrário, Jesus, antes mesmo de ser entregue, Ele ora pelos seus discípulos, porque Ele sabia o quanto aqueles homens sofreriam aqui nessa terra. Inclusive Ele ora por cada um de nós que estamos vivendo como igreja hoje no século de número 21. É por isso que no Evangelho de João, no capítulo de número 17, Jesus, após mencionar na sua oração todos aqueles que estavam ali com Ele, Ele ora pedindo ao Pai: Pai, eu também peço por aqueles que virão vir a crer através da palavra. É para que o nosso coração não estivesse firmado e apegado às coisas desse mundo, querido. É para que no tempo de hoje, queridos, quando nós analisássemos tudo isso que está acontecendo, não ficássemos apavorados acerca da morte, querido. A palavra do Senhor vai dizer que bem-aventurados são aqueles que descansam no Senhor. Então, o que precisamos cumprir nesse tempo é preparar as nossas vidas, e o desejo do nosso coração é que
Por mais que aconteça, querido, coisas piores, mas é que Deus libere cada vez mais da sua unção e do seu poder sobre as nossas vidas nesse tempo, para que nós possamos realizar a obra que Ele tem sobre as nossas vidas com excelência aqui na terra. E quando partirmos daqui, querido, estejamos com Ele, querido. Estejamos com Ele. Precisamos entender que Ele veio para nos libertar, Ele veio para nos livrar, querido, da eternidade sobre o inferno, a qual eu e você estávamos tendenciados, e veio revelar para cada um de nós aquilo que o Pai tem preparado nos céus. É por isso que quando Ele olha para aqueles homens com os seus corações desesperados, com os seus corações aflitos, eu fico imaginando como é que estava o coração de Pedro, Tiago, João, Natanael, Mateus, quando Jesus começa a anunciar que o seu tempo estava chegando. Mas Jesus olha para aqueles 12 homens e decreta uma promessa, querido, que é a maior promessa que a igreja tem desde quando Jesus se entregou na cruz do Calvário. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. A nação de Israel no passado desejava viver a promessa da Canaã tão prometida, mas nós temos vivido um conceito muito parecido, querido, com aquilo que a nação de Israel viveu. No trajeto entre o Egito e a Canaã, o coração da nação de Israel se perdeu, querido. Enquanto eles caminhavam no deserto, houve um momento em que as circunstâncias fizeram eles acreditarem e desejar voltar para o Egito, porque nada estava dando certo. Mas Deus nunca perdeu o controle. E talvez nós estejamos vivendo hoje no século 21 o período de uma catástrofe, onde pessoas, sabe, com uma semana estão conosco e daqui a uma semana elas partem, querido. E talvez o nosso coração esteja desesperado, talvez estejamos achando que as coisas estão tudo dando errado, mas nada foge do controle do Senhor. É por isso que Paulo declara, querido, para nós não andarmos com o nosso coração preso acerca daquilo que está acontecendo. E em Romanos ele libera uma palavra que encanta o meu coração, que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada para cada um de nós, querido. A nação de Israel tinha expectativa da terra de Canaã, e nós como igreja nesse tempo precisamos viver com a expectativa da nova Jerusalém, que desce dos céus e se manifesta aqui na terra, porque Cristo pagou o alto preço pelas nossas vidas. Por isso que o nosso coração não precisa estar preso, querido, com todo respeito. Mas nós que estamos aqui, levamos uma vida totalmente fundamentada e baseada no que Cristo estabeleceu, querido. Não podemos ter medo da morte, querido. Não podemos ter medo da morte, porque aquele que habita em nós, quando o crucificaram na cruz do Calvário, quando acharam que ele havia perdido, quando perguntavam: você não é o rei, você não é o rei, então tira-nos daqui, então saia daqui e nos tire também. Quando a morte pensava que ela havia vencido o nosso Cristo, naquele dia a morte conheceu a sua derrota, porque Ele venceu a morte, querido. Ele venceu a morte para nos dar a vida. E não é uma vida fundamentada naquilo que nós conquistamos aqui. Não é uma vida tendo o carro que nós queremos, a casa que nós queremos. Não é uma vida, sabe, tendo condição financeira para comprar o que nós desejamos. Não, não, não. Eu me encanto quando João revela lá em Apocalipse que tudo aquilo que nós passamos aqui nessa terra, lá não existirá.
Lá não existirá, querido, porque lá não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, nem clamor, porque todas essas coisas já se foram passadas. É isso que Cristo prometeu para cada um de nós como igreja. Foi por isso que há 2021 anos atrás, Ele se entregou na cruz do Calvário. E quando todos pensavam que estava tudo dando errado, ao terceiro dia Ele ressuscitou e mostrou: nada sai do meu controle, tudo está no controle de Deus. Independente daquilo que estejamos vivendo hoje, querido, saia daqui entendendo: nada foge do controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. O que nós precisamos ter a certeza, querido, é que se no dia de amanhã nós morrermos e não estivermos aqui mais, nós estaremos com Ele na glória. Nós estaremos com Ele na eternidade, desfrutando de tudo aquilo que Cristo veio trazer para cada um de nós, querido. É nisso que o nosso coração precisa estar firmado. E a nossa oração nessa noite é para que esse sacrifício nos alcance, e que por uma unção extraordinária seja derramada sobre as nossas vidas.